pessoal, meu nome é Raquel Bauer, eu sou professora de linguagens, sou doutoranda em literatura e sou estudante de Direito pela UERJ e estou aqui para falar dessa literatura maravilhosa que eu sou muito fã, que é o livro, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, que vai ser o tema do segundo exame de qualificação para você que por pouquinho ou por algum afastamento não conseguiu alcançar o conceito A, mas vai conseguir agora nesse exame, tá? Tem que confiar no seu trabalho. Então, a gente nosso último encontro aqui, falamos, tá? No nosso último encontro aqui, nós falamos de alguns eixos que a UERJ pode te cobrar na prova do exame de qualificação. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma aprofundada, que eixos são esses e o que você tem que começar a prestar atenção, né? E começar a ir grifando no seu livro, tá? Vamos ver. Vamos lá, a gente estava falando da teoria do Taine, né? Sobre como o homem é influenciado a partir dali de alguns pontos, né? É o meio, a raça e o momento. E a UERJ, ela tem esse perfil, né? Muito analítico, tá? Muito social e que vai explorar de você alguns eixos. O primeiro eixo que eu acredito que a UERJ vai explorar de você é essa exploração do trabalho e a formação do capitalismo, tá? Essa relação ali entre o João Romão e a Bertoleza vai ser um prato cheio para a UERJ, tá? Por quê? Porque a prova pode te pedir como o enriquecimento do Romão, ele se dá às custas da exploração da classe trabalhadora e da população negra, tá? E tudo isso simboliza ali essa violenta acumulação de capital que está acontecendo no Brasil, tá? E que acontece até hoje, essa relação de exploração, tá certo? Outro ponto que a UERJ pode cobrar de você também é o determinismo do meio, tá? Que o Taine falou, né? Como, por exemplo, o caso do Jerônimo. A UERJ, tá, vai gostar de usar essa trajetória do Jerônimo. Por quê, pessoal? Presta atenção. O Jerônimo é um personagem que ele chega ao Brasil como um trabalhador português, né, sério, metódico, né, um homem quase puro. E aí, né, ele vai sendo influenciado por quem? Pelo meio, pra cá, pelo meio, né? Ou seja, o calor, a cachaça, a sensualidade da Rita Baiana, né? Ele abandona ali a esposa, né? E vai se abrasileirando, né? Vai se tornando um homem preguiçoso, um homem violento. Então, a prova, ela pode pedir para você identificar quais marcas desse determinismo geográfico e social no texto, tá certo? Outro eixo que a UERJ também vai cobrar de você é sobre o papel da mulher e a corrupção moral, que é o caso da Pombinha. A Pombinha, ela é uma personagem muito peculiar no Cortiço, né? Porque ela é a única que sabe ler, né, naquele espaço. Então, ela tá ali aguardando a primeira menstruação para poder se casar. É uma menina pura, uma menina casta, tá? Só que o que vai influenciá-la? O seu meio. O meio vai corromper a sua inocência, tá? Então, ela vai terminar ali como uma prostituta de luxo, tá? Então, a UERJ, ela pode cobrar como essas personagens femininas, elas são subjugadas e são transformadas ali por pressões, seja por pressões ambientais, por pressões econômicas, tá? É uma personagem muito rica para se trabalhar. Outro ponto interessante também é essa oposição de classes, tá? O Cortiço versus o Sobrado. A fronteira física entre o Cortiço ali do João Romão e o Sobrado do Miranda representa também uma fronteira social entre a burguesia que está ascendendo e uma aristocracia tradicional, que é algo que a banca ela pode explorar em questões sobre estratificação social, né, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né, no Rio de Janeiro imperial, né, republicano. Então, para o segundo exame de qualificação, é essencial entender esses mecanismos, mas também entender os personagens. Vamos falar de algum deles agora? Olha lá, vamos falar desse cara que é o João Romão, tá? Que promove essa acumulação primitiva de capital. O João Romão, ele é a personificação ali da ambição desmedida
e desse capitalismo selvagem, né, e incipiente, tá? Então ele começa ali como um simples empregado da taverna, né? E aí depois vai fazendo uns furtinhos, né? Rouba um pouquinho aqui, rouba um pouquinho ali, vai explorando, né? As pessoas, vai sonegando imposto e vai construir um império, que é a venda, a pedreira e o cortiço, tá? E o que a UERJ pode falar desse personagem, tá? A banca da UERJ, ela pode ir para um viés de explorar a falta de ética na sua ascensão social, tá? O João Romão, ele não enriquece através do trabalho honesto, através do próprio suor, mas ele enriquece através de uma exploração parasitária, tá? Então a UERJ, ela pode colocar ali em pauta como ele representa a lógica de que na formação ali do capital sempre há uma exploração e uma barbárie, tá? Especialmente o trabalho escravo, tá? Seja esse trabalho escravo mascarado ou não, tá? Não exatamente o trabalho escravo que está às vistas, tá? E a obsessão final dele ali não é só pelo dinheiro, tá? É pelo status social, porque ele quer um título de nobreza, ele quer o respeito da elite, né? E é o que leva ele a ter inveja do Miranda, tá certo? Outra personagem também que eu acho muito interessante, tá? É a Bertoleza, tá? Ela não tá nem aqui no quadro, mas eu vou falar um pouquinho dela, tá? Que promove essa interseccionalidade da opressão. A Bertoleza, para mim, ela é a personagem mais trágica da obra, tá? Porque ela é uma escravizada que trabalha, né, de maneira incessante, vende ali os quitutes dela para juntar dinheiro para sua alforria. Isso era muito comum, tá? As pessoas, principalmente mulheres, trabalharem, né, principalmente com comida, para comprar a sua própria alforria. Só que o João Romão engana ela, tá? Forja ali uma carta de alforria falsa, pega o dinheiro dela e, a partir dali, ela começa a se tornar a amante do João Romão, tá? E começa a ser explorada por ele, porque ela trabalha dia e noite para ajudar na construção desse império, tá? E isso é a interseccionalidade perfeita ali entre opressão de classe, raça e gênero, tá? A Bertoleza, ela é a interseccionalidade perfeita entre classe, raça e gênero, tá? A UERJ, pessoal, isso é muito importante a gente tratar. A UERJ, ela é uma universidade que ela tem uma forte tradição em questionamento social, tá? E usar a Bertoleza para discutir o destino ali da população negra no Brasil pós-abolição pode ser um caminho incrível, tá? Porque o livro ele se passa um pouquinho antes da Lei Áurea, mas ele é escrito depois, tá? Então, agora a gente vai ter um spoiler do final, então se você não quiser ouvir o spoiler, você vai pular, tá? Depois que aparecer aqui o sinalzinho, tá? Você coloca no mudo. Quando o sinalzinho aparecer de novo, você pode tirar do mudo, tá? Vem spoiler. No final do livro, né, o suicídio da Bertoleza, né, que é quando o João Romão denuncia ela para os antigos donos, né, para poder se casar com uma mulher de elite, tá? Porque ele não ia assumir uma mulher preta escravizada, tá? Isso é a prova máxima que ela foi usada ali como uma ferramenta e ela foi descartada quando deixou de ser útil, tá? Para essa ascensão burguesa. Então ela se suicida ali no final, tá? Um final muito triste, muito trágico, tá? Volta. Isso, pronto, já falei do spoiler, você não precisa ouvir, tá? Só depois, aí você volta aqui e ouve de novo, tá? Outro personagem que eu acho muito interessante ser explorado é o Jerônimo. O Jerônimo, ele é essa vítima, né, do determinismo do meio. O Jerônimo, guardem essa frase, que isso é muito bom. O Jerônimo é a tese desse livro, tá? Por quê? Porque ele chega de Portugal como um protótipo do trabalhador ideal, né? Ele é forte, ele é sério, ele é metódico, ele é fiel à esposa, né, que é a Dona Piedade. Ele é um poupador. Só que, quando ele se instala no cortiço, o que acontece?
né? Ele começa a trabalhar ali na pedreira, ele sofre uma metamorfose. Então ele é um exemplo clássico do determinismo do meio e de raça, né? Que a gente falou lá atrás do Taine, né? A banca, ela pode ali te questionar esses fatores que o levaram a essa corrupção, que é, né, o clima, né, que é o calor tropical, a cachaça, o café e, sobretudo, né, a sensualidade do ambiente. Porque o Jerônimo, ele perde, né, muito rapidamente essa ética do trabalho europeu e começa a se abrasileirar ali no pior sentido que a teoria naturalista via na época. Né? Ele se entrega ali à preguiça, à luxúria, né, à violência e acaba abandonando a família para ficar com a Rita Baiana. Né? Então, a prova pode te testar se você entende que ele não tem livre-arbítrio, tá? Não foi uma escolha, foi porque o meio engoliu. Tá certo? Outra personagem muito interessante que a gente vai ver aqui é a Rita Baiana. A Rita Baiana, ela é essa força da natureza tropical, né? Ela não é uma mulher que ela tem dilemas morais muito profundos, tá? Ela é a personificação de um Brasil naturalista, tá? Ela é sensual, ela é impulsiva, ela é amante da música, da dança, ela exala instintos primários, ela exala calor, tá? Essa é a Rita Baiana. Então a Rita Baiana, ela é um catalisador da transformação do Jerônimo. Ela representa essa sedução praticamente irresistível, né, do ambiente tropical sobre esse imigrante europeu. Então a gente tem que ter muito cuidado ali com esse olhar crítico da prova, tá? A representação da Rita, ela também carrega ali muitos preconceitos científicos da época, tá, gente? Então, assim, o racismo científico, né, essa visão hipersexualizada da mulher preta, né, da mulher mestiça, tá? Um termo que a gente, inclusive, nem usa mais, e a UERJ pode pedir para você identificar essa crítica, tá? Porque a gente tem que entender que esse livro também é um livro datado, tá certo? A gente tem que entender também que esse é um livro datado. A gente tem ele tem uma visão muito determinista e muito estereotipada, né, do autor. Temos ali a pombinha, né, a pombinha que é a moralidade hipócrita, né, que é a força do dinheiro. Porque a pombinha, pessoal, ela é o anjo do cortiço, né? Ela é uma mulher loira, ela é uma mulher pura, alfabetizada, a única ali que destoa um pouco daquela sujeira, daquela ignorância do ambiente, tá? E ela só não casa porque ela ainda não menstruou, tá? Só que ela começa a ter que passar por dificuldades financeiras, tá? E além disso, né, ela começa ali a conviver, né, com a Leone, né, que é uma prostituta de luxo, e isso vai começar a transformá-la, tá? Então a trajetória da pombinha, ela destrói essa ideia romântica da pureza inata, né? Então a UERJ pode focar como a pressão econômica e o ambiente corromperam ali essa moralidade patriarcal, tá? A pombinha, ela percebe que a virtude, né, que ela tem, né, que a virgindade dela não vai pagar conta, tá? E o casamento tradicional, né, vai prender ela numa miséria eterna, tá? Porque olha o meio que ela vive. Então, a entrada dela para a prostituição não é tratada como uma queda moral, mas como uma ascensão econômica cercada de cinismo, tá? Então, né, a UERJ pode te cobrar ali essa denúncia da hipocrisia humana. Por fim, pessoal, a gente tem o Miranda, tá? Que é essa elite tanto oca, né? Ele é vizinho do João Romão, tá? O Miranda, ele é um comerciante português, ele possui ali um título de nobreza, ele vive ali um sobrado burguês, né? Separado do cortiço por um muro, né? Que o João vive cobiçando. E o Miranda, ele vive um casamento ali de aparências, né? Porque a esposa trai ele, né? Mas eles mantêm ali aquele casamento por uma conveniência social e financeira também, tá? Esse sobrado do Miranda, ele representa, né, a aristocracia e a burguesia que está estabelecida. Enquanto o cortiço, ele representa esse proletariado e essa burguesia, né, uma burguesia predatória que está em ascensão.
né? Que é o Romão. A ironia que a prova pode te cobrar é que no final disso tudo, tá? E aí eu vou colocar aqui o símbolozinho do spoiler. Beleza, tá? No final disso tudo, o Miranda e o João Romão, eles se unem através ali de um casamento arranjado, né? E o dinheiro do Romão compra ali o status do Miranda e mostra que essas elites acabam se aliando para manter os seus privilégios. E aí é independente do quão sujo seja a origem desse capital. E como é que a gente pode focar nessa relação? Através de uma questão inédita, que a gente vai fazer na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, para falar aqui de O Cortiço, tá? Que é esse livro incrível, que é um livro com muitas camadas, que a gente vai precisar ali destrinchar com muita calma para conseguir ali o seu conceito A, tá? Esse conceito que vai te fazer ir muito mais confiante para a sua prova discursiva, tá certo? Então a gente volta para resolver essa questão na próxima aula.